Hoje, 99% dos pacientes com anemia falciforme, que eu pego, por exemplo, na rotina, eles estão usando ácido fólico e hidroxiureia. E a pergunta vai a partir disso, né? Por que o paciente usa hidroxiureia? O que é que a hidroxiureia faz para melhorar a condição do paciente? Aí começou a ficar difícil, hein, Thiago? Aí começou a ficar difícil. Então vamos lá. A informação de que Bom, só para voltar, o ácido fólico, assim, as medicações que mudaram a história natural da anemia falciforme nem foi nem a hidroxureia nem o ácido fólico, né? O que realmente mudou a história natural e que hoje é feito desde que a criança tem o diagnóstico é antibiótico, por incrível que pareça, penicilina, PenV oral e injeção. Né? Hoje a gente vive um momento aí que as pessoas estão duvidando um pouco da efetividade das injeções, tem gente que sarampo está voltando porque ninguém toma mais injeção, né? Vacina que eu digo, né? E a anemia falciforme mudou a história natural da anemia falciforme, a vacinação e a introdução precoce de antibiótico, tá? O ácido fólico ele entra porque é uma anemia hemolítica, qualquer anemia em que você tem destruição de sangue, a medula do paciente falciforme funciona a 200 km por hora para produzir sangue suficiente, e o consumo de ácido fólico é muito intenso mesmo, você tem que repor. Em relação à hidroxiureia, eu estava revendo recentemente, porque eu tenho um grupo, né, lá na faculdade, eu tenho um grupo de alunos de iniciação científica, e eu tô ensinando eles a ler trabalho científico, né? Então, no domingo mesmo, eu estava botando no nosso grupo interno um trabalho, porque eu acho que é um dos trabalhos mais bonitos que a gente pode ter para recordar, que é o trabalho da hidroxiureia, né, em que eles pegaram os pacientes que tinham muitas crises por ano de anemia falciforme, não é qualquer paciente com anemia falciforme, a hidroxiureia não é um medicamento totalmente isento de efeitos colaterais, entendeu? Enfim, não vou entrar em detalhes também, que eu não quero interferir nisso, mas assim, eles tinham crises, eles foram separados em dois grupos, um grupo usou hidroxiureia, no outro grupo isso não foi utilizado, né, um trabalho americano e canadense, e quem usou hidroxiureia teve uma diminuição importantíssima de crise de dor, de internação, e quando esse trabalho foi atualizado, o pessoal que estava em uso de hidroxiureia teve ganhos de sobrevida, diminuiu a mortalidade por anemia falciforme. Então isso assim, realmente é um negócio muito importante. Agora, a causa disso é curioso, porque até hoje não se sabe direito por que acontece isso. Primeiro, se achava que era o seguinte, que a hidroxiureia ela aumentaria o nível dessa hemoglobina fetal, que a Larissa falou, né? Quanto mais hemoglobina fetal, menos problema a gente tem. Então, existem subtipos de anemia falciforme. No Brasil, são raros, que são esses subtipos que vieram da Índia e da Arábia, que tem muita hemoglobina fetal. Tem casos em que tem 10, 15% de hemoglobina fetal no sangue. Esses pacientes não têm crise, não tem crise, tá? Então, a hidroxiureia, um dos caminhos ela pode aumentar a hemoglobina fetal, ela atua lá no gene, lá no núcleo da célula e aumenta. Só que tem gente que ela não aumenta e mesmo assim diminui a crise vasoclusiva. Então tem um segundo mecanismo. A gente sabe, hoje está muito bem estabelecido, que as crises da anemia falciforme são inflamatórias, tá? Tanto é que esse anticorpo aí, que eu sei que alguém aí vai perguntar na live provavelmente sobre esse anticorpo, é um anticorpo que previne inflamação que foi recentemente aprovado. Então, a hidroxiureia, diminui o leucócito. Ela é usada, inclusive, a gente usava até em tipos de leucemia para diminuir o leucócito. Então, diminuindo o leucócito, ela também desinflama a pessoa, né? Por incrível que pareça. Então, parece que tem um mecanismo dobrado, entendeu? Mas, assim, ainda não se tem, não sei se você tem alguma informação diferente, assim, não se tem ainda muita clareza, a gente não sabe direito quem é a pessoa que vai responder, quem não vai, entendeu? Ainda está meio Lá, obscuro. o que é que eu percebo, né, com o uso desse medicamento? Eu tenho acesso ao hemograma e à eletroforese, e eu percebo que sim, praticamente todos que usam, assim, alguns que não têm, mas assim, vai beirando 15, 20% de fetal, sempre. E eles estão sempre fazendo hemograma, eletroforese e a fetal batendo 15, 20, 15, 20.
E aí esses pacientes realmente eles não têm, quase não têm crises de dor. E isso é fascinante. Eu acho esse medicamento para esse tipo de doença fascinante, né? Melhora demais. Porque a gente não é a parada não é viver, não é sobreviver, né? Como as pessoas só ficam sobrevivendo, sobrevivendo, sobrevivendo. As pessoas começam a ter o prazer de viver sem estar o tempo todo tendo que ir para o hospital, sem ter que estar o tempo todo fazendo transfusão. Então é uma coisa que melhorou muito a qualidade de vida dos pacientes. Então, é um medicamento que ajudou muito. E eu percebo que isso acontece na rotina. Os pacientes que eu pego, e eu percebo que na lâmina, esses pacientes que estão fazendo uso de hidroxureia, a gente diminui quantitativamente ali a presença de drepanócito, a gente tem uma diminuição absurda. Eu já peguei paciente em uso de hidroxureia que eu encontrei tipo um drepanócito perdido na lâmina quase toda. Imagina. Rapaz, o que é isso? Muito, 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 muito. Eu falei, nossa, que legal. E aí, outra questão é essa questão, o que eu percebo também a nível de leucócitos, né? Eu tenho, sim, leucocitoses acontecem o tempo todo, mas eu percebo que existe uma inversão entre neutrófilos e linfócitos. A maioria dos meus pacientes com anemia falciforme, eu pego mais linfócito do que neutrófilo. E eu falo, rapaz, que legal. E aí, entender isso também é legal, porque quando a gente diminui o número de leucócitos ali, fica controladinho, o paciente já tem diminuição de processos inflamatórios e também melhora a qualidade de vida. E uma outra coisa também que eu consigo perceber muito nos pacientes com anemia falciforme é o aumento do número de plaquetas, né? Poucos têm uma diminuição do número de plaquetas, mesmo usando a hidroxureia. É bem legal. Bem legal. É uma parada muito, muito interessante que a gente vai percebendo na rotina. Porque não é, a gente pensa, poxa, o paciente está usando um medicamento que é um medicamento que degrada, que foi usado para leucemias, como quimioterápico, que a gente teria que ter derrubando tudo e não acontece. O seu efeito colateral ajuda os pacientes, né? Que legal.